Olá, meu nome é Maria Gabriela Reis, eu sou a coordenadora de imersão da Escola Eleva. Meu nome é Karen Fraser Kolbe de Matos e eu sou a diretora de Teaching and Learning. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso café pedagógico virtual. Esperamos que todos estejam bem. Obrigada por nos receberem em sua casa. E dentro dessa pandemia, a gente tenta encontrar diferentes formas de se comunicar. Karen e eu recebemos algumas perguntas que nos foram enviadas pelos coordenadores de Upper School e essas perguntas refletem dúvidas das nossas famílias sobre educação bilíngue. Nós usamos essas perguntas para organizar nossa conversa de hoje. Os coordenadores de Upper School pediram que a gente organizasse então esse vídeo para vocês, né? E como nós somos apaixonadas por esse tema e especialistas nele, a gente tem um grande prazer de falar sobre isso, né? Mas antes da gente começar a falar propriamente pelo bilinguismo, eu acho importante a gente começar com a nossa missão, com os nossos valores e os nossos pilares, para a gente poder estabelecer essa nossa comunidade Eleva. Bom, a nossa missão é formar uma nova geração de líderes capazes de fazer a diferença em suas vidas e contribuir para um mundo melhor. Quando a gente olha para os nossos valores, né? E quando a gente olha também para os nossos pilares, a gente sabe que eles perpassam pelas nossas ações e por tudo que a gente faz dentro da escola. Mas antes da gente olhar para isso propriamente dito, Gabi, eu acho que vale a pena comentar sobre o que aconteceu em maio, em meio à pandemia, um grande passo para a educação bilíngue no Brasil, que a gente está muito feliz com essa deliberação. Karen, como você mesma disse, a gente, por ser especialista e apaixonada pela área, a gente quer que tudo que tem a ver com a educação bilíngue avance e chegue para mais gente, chegue de forma melhor e mais organizada. Então, pela primeira vez, a gente tem uma deliberação nacional com relação à educação bilíngue, e nós podemos participar de várias discussões sobre essa deliberação. Ainda precisa de alguns ajustes, né? A gente ainda tem muito a caminhar, mas já foi um primeiro passo importantíssimo em relação a essa ideia geral de educação bilíngue no nosso país. O Rio de Janeiro é um lugar onde a gente já tem uma legislação própria para educação bilíngue, e a gente, vendo essa deliberação, pode perceber que muito do que a gente já faz na nossa escola está conectada com as ideias gerais que estamos tendo para o nosso país. Acho que o grande pulo do gato, talvez que a gente possa até chamar, né? É essa desconstrução de que o Brasil é um país monolíngue, né? Que aqui só se fala português. Na verdade, o Brasil tem duas línguas oficiais, que é o português e Libras, mas no último censo descobrimos que temos mais de 300 línguas faladas no Brasil, quase que 270 línguas indígenas, acho que, se eu não me engano, são 274 línguas indígenas, várias línguas afrodescendentes, crioulas, de sinais e de imigrantes e descendentes de imigrantes, né? Então, de repente, a gente vê esse Brasil continente, país continente, com uma pluriculturalidade incrível, né? E que a gente pode celebrar isso, né? Celebrar essas diferenças, celebrar essas diferentes formas de ser, essa identidade, né? Essas brasilidades, né? Que se fala tanto. Eu acho que esse novo passo para a educação bilíngue incorpora essa ideia, né, mais plural. E eu acho que talvez para ilustrar essa educação bilíngue seja interessante a gente usar uma metáfora que se usa muito na educação bilíngue, que é aquele guarda-chuva. Educação bilíngue é um grande guarda-chuva com vários tipos de educação bilíngue, né, possíveis. Então, as escolas bilíngues indígenas, né, as escolas de surdos, as escolas que são internacionais, escolas que usam
língua de herança, e focando especificamente, por isso esse círculozinho que a gente fez, em Immersion Education, que é exatamente onde a gente se enquadra em termos de educação bilíngue. E é importante destacar que a prerrogativa da educação bilíngue é que os alunos aprendem por meio de uma nova língua, seja ela, como você mesma listou aí, qual for. Os alunos da nossa escola, eles aprendem tudo o que aprenderiam numa escola brasileira, aprendem a ser mais sensíveis com outras culturas e, além disso, desenvolvem proficiência acadêmica, não só em língua portuguesa, como também no inglês. Esse ABC do Immersion, né, dos programas de imersão, e é interessante porque corrobora com os próprios pilares da nossa escola, né? Quando a gente fala de excelência acadêmica, quando a gente fala de competência intercultural, isso remete ao nosso global citizenship. Quando a gente fala de pertencimento, de diversidade, de respeito a outras formas de se pensar, outras visões de mundo, né? Isso tem tudo a ver com quem somos como escola. E com relação à integração do currículo, né, Karen? No nosso middle school, a gente tem inúmeras oportunidades em diferentes áreas do conhecimento, onde os nossos alunos têm a possibilidade de expandir seu repertório linguístico com diferentes assuntos, diferentes temas, né? Então, a gente tem as aulas de Language Arts, a gente tem as aulas de Global Citizenship, as aulas de arte, né, com Music, Drama, Visual Arts. A gente tem o Creative Tech e o PE, são todas aulas dadas em inglês. Temos também uma aula de matemática, né, de Math em inglês. Em língua portuguesa, a gente tem História, Geografia, Ciências, Matemática. E o 6º ano, esse ano, começou a ter aulas de inglês, né, aulas de História em inglês, the History Lessons, que eles estão tendo esse ano. No nosso high school, os alunos que escolhem o Full IB Diploma Program, eles têm cerca de 70% de suas aulas todas ministradas em inglês. É bem interessante porque quando a gente pensa em currículo, a gente pensa nesse currículo integrado, né? E que ora aparece numa língua, ora aparece em outra. Então, quando a gente está falando de língua portuguesa e language arts, a gente está falando de linguagem, né? A gente está trabalhando textos, gêneros textuais, a gente está trabalhando essa competência leitora, competência escritora, né? Toda essa parte de comunicação. E quando a gente pensa, né, o porquê dessas outras áreas do conhecimento também por meio dessa língua, né, da gente poder se expressar de outro jeito, da gente fazer esse vínculo afetivo, né, com essa cognição, o PI fica essa memória do corpo, né, nesse movimento, quando a gente está falando sobre fazendo exercícios, né? Desenvolvendo esse cérebro de tantas formas. E a arte, né? Que traz essa sensibilidade e nos permite olhar para esse mundo e ler esse mundo de outra forma, também nos dá a possibilidade de se expressar de outra forma. Então, além das línguas, a gente também tem tantas outras linguagens, né, com as quais a gente se expressa. E esse currículo integrado remete a também a ideia de que nós não somos dois monolíngues num corpo só, né, que na verdade uma coisa está junto com a outra, né? Então a gente constrói conhecimento numa língua e ela se transfere para outra e para outra e para outra, né? Não importa se a gente constrói o conhecimento em inglês e transfere para o português ou vice-versa, né? E o Cummins, que é um grande guru do bilinguismo, né? Um irlandês que está radicado no Canadá há muitos e muitos anos, ele fala dessa importância, né, da gente ter essa ideia de que ora você vai se expressar numa língua, ora vai se expressar na outra, mas tudo está integrado. Bem interessante. E eu acho que, com relação a isso também, a gente tem o estudo da Bialystok. Ela confirma o fato das línguas estarem sempre ativas, não liga uma e desliga a outra, né? A gente tem o desenvolvimento das funções executivas do cérebro, e aí o bilíngue ele sabe qual a língua, quando,
ele consegue usar desses artefatos, né, da questão da aquisição dele de língua nos momentos em que ele acha e percebe quando usar uma, quando usar a outra, né? A gente tem essa percepção aí no slide com relação ao uso das duas línguas. O que é muito interessante no jovem, né? Quando tá interagindo e está falando, vem a palavra que for mais apropriada para o momento, né? Então a gente passa nos corredores e a gente escuta, velho, that's really awkward. Né? Então tem umas coisas assim muito engraçadas, né? Que parece que é confusão entre as línguas, mas na verdade não é confusão, né? É uma escolha daquilo que é mais apropriado, porque eu tenho esses recursos linguísticos muito mais amplo do que se eu só falasse uma língua, né? Com certeza. Gabi, vamos falar um pouquinho sobre nível de inglês, né? Porque isso foi uma pergunta bem recorrente das famílias. Apesar da gente, na escola, olhar para os níveis de proficiência linguística dos nossos alunos, para usar esse dado e determinar se eles vão necessitar de aulas de suporte de EAL, que é o English as Another Language, push-in, quando eles recebem o suporte em sala de aula, ou um pull-out, quando eles precisam ir para outro ambiente, para alguma atividade, na verdade, as aulas de inglês são dadas no padrão de uma escola internacional, numa sala de aula internacional. Existem várias escalas diferentes para determinar o nível de proficiência de uma pessoa. Né? A gente pode ver nesse slide que a gente tem um marco comum europeu, começando no A1 indo até o C2, numa progressão, né? Sendo o A1 o mais básico e o C2 o falante proficiente. Nós também temos uma outra escala que é mais conhecida para os pais que têm filhos no Fundamental 1, que é o IDA. No IDA a gente tem diferentes denominações, mas também escala, né, do básico para o avançado. Então, a gente tem Entry, Beginning, Developing, Expanding, Bridging, Reaching. Nós também temos o Actful, que é uma outra escala que nós também utilizamos na nossa escola, porque no Fundamental 2 e no ensino médio, né, no Upper School, a gente aplica a prova Apple, que é do American Council of Teaching of Foreign Languages, que é o Actful. Então, a gente também tem uma escala, nesse caso, nesse desenho, a gente começando com o Novice Low e indo até o Distinguished. A gente também pode ver a diferença, né, que a Karen gosta sempre de mencionar, com relação à progressão, né? Como é mais fácil seria mais rápido você evoluir de baixo para cima. Vai chegando mais para cima, vai ficando um pouquinho mais difícil. Uma coisa bem interessante nessa escala, né, é que quanto mais eu sei, quanto mais eu quero me expressar academicamente, fica mais difícil, né? Então, a gente não está falando aqui de um turista que vai viajar e vai conseguir, né, pedir algo no restaurante, nada. A gente está falando de alunos que vão passar por esse processo todo e que vão chegar num patamar de proficiência, como a gente chama de near native em termos de acadêmicos, né? Eu consigo falar sobre assuntos acadêmicos nessa outra língua. Agora, dá para entender, né? A família achar que isso daí é meio difícil, né, Gabi? Eu acho que eu gosto quando o Jim Cummins e a Virginia Collier, os dois, em ambientes onde inglês é a língua do contexto, falam que leva um tempo para alcançar essa proficiência, né? Então, a gente fala que é mais que nem uma maratona, né? Na verdade, é processo, né? Não é estanque. Então, quando a gente pensa em proficiência, a gente pensa nesses estanques, mas o aprendizado da língua não é nada linear, né? Ele vem permeado por todos esses conhecimentos e a gente vai desenvolvendo nesse percorrer, né, da vida acadêmica, né, na vida na escola.
E para ajudar a gente, né, nesse caminho, a gente, no Upper School, a gente utiliza a prova, né, como a gente estava falando do Apple, que é uma testagem administrada online. A gente monitora os nossos alunos do 6º ao 10º ano. Esse monitoramento é interno, né, para a gente determinar quem precisa de mais reforço, quem já está trabalhando no nível da série, quem precisa de um desafio maior para ir além. E é uma avaliação de desempenho de língua, né, baseada em critérios de modos de comunicação interpessoal, apresentação e interpretativo. E a gente fez ano passado, né, com o nosso Upper School, e pretende fazer esse ano também, para continuar esse monitoramento interno nosso. Eu acho que quando a gente pensa, né, nesse alcançar essa proficiência, a gente só pensa nessa língua, né? Mas, na verdade, tornar-se bilíngue é tão mais do que isso, né? É muito mais do que isso. É a gente poder se expressar e ampliar esse nosso universo, né? Mas entender que isso parece novo, porque é novo aqui no Brasil, né? Tem um pouco mais de 30 anos no Brasil, mas essas pesquisas sobre bilinguismo, elas existem há mais de 50 anos, né? Com experiências muito importantes e excelentes resultados em vários outros países. Então, a gente não parte de uma suposição de que isso dá certo, a gente parte de pesquisas efetivas, né? E resultados efetivos desse caminhar para a proficiência bilíngue, né? Outra pergunta que veio também é como é que a família pode dar suporte, né? Como é que a família pode acompanhar o aluno nessa maratona aí, porque, como a gente já conversou outras vezes, não é um tiro de 100 metros, né? São 42 quilômetros, é uma longa caminhada. E muitos pais ficam sem saber exatamente como eles podem ajudar, e muitos também ficam angustiados em atrapalhar. Não vou, né, entrar, não vou interferir para não atrapalhar. Mas, assim, o que a gente pede e reflete sobre isso é o fato de que, mesmo que a família não fale inglês, eles podem dar suporte, a gente pode dar suporte, aprender junto. Música, jogos, filmes, seriados, YouTube, receitas, aprender a fazer alguma coisa junto, né, a partir de vídeo, DIY, right? Falar com um amigo, tem sempre essa preocupação de utilizar a língua em diferentes contextos, né, para o repertório do aluno se expandir. Fora isso, em sala de aula, é bom que se saiba que todos os nossos professores estão sempre planejando atividades e criando oportunidades para que as 4 habilidades, né, leitura, escrita, compreensão oral, a prática oral e a compreensão auditiva, sejam desenvolvidas e praticadas. Então, a importância das atividades assíncronas durante esse período de distance learning está aí. Né? Os nossos professores precisam desse output dos nossos alunos de diferentes formas. Agora, as famílias também perguntaram, Karen, como é que a gente lida com os diferentes níveis de inglês dos nossos alunos e alunas. E aí se você for pensar em escola de línguas, né, é uma pergunta super válida, né? É bem importante, porque esse é o conhecimento que a gente tem nessa construção. Mas quando a gente está falando de escola, né, e da heterogeneidade que existe dentro de cada sala de aula, a gente tem esses recursos e esses suportes dos quais você falou, né, Gabi, para dar o que a gente chama desse scaffolding, né? Que na verdade são andaimes, né, necessários, mas que aos pouquinhos a gente vai retirando, para que os alunos possam se apropriar dessa língua, fazer o vínculo afetivo com essa língua tão importante, né, e começar a deslanchar, né, nessa nova caminhada bilíngue, né? Mas uma questão que as pessoas geralmente colocam também, né, Gabi, é a questão da gramática e como que a gente lida com gramática dentro da nossa escola. Na verdade, as questões gramaticais, né, no ensino de língua, elas estão sempre explicitadas no currículo, indicando os conteúdos que precisam ser tratados em cada ano, não só em inglês, como também em português, né? A proposta da IBNCC é que a gramática seja compreendida em seu funcionamento
e que não seja tratada como um conteúdo separado, né, em si, de uma maneira descontextualizada das práticas sociais. Então, assim, aquela coisa da memorização das regras deve ser substituída pela compreensão das formas de uso de acordo com a situação. É o que a gente tem lutado para acontecer, e é o normal, é o natural, né? Nas aulas de Language Arts, os nossos alunos desenvolvem as habilidades como leitores, escritores, comunicadores, e essa gramática está contextualizada. Quando existem os momentos de mini lessons, que são os encontros em grupos menores, né? Os alunos vão refletir sobre a língua, aprender a usar a língua, sistematizar o conhecimento da língua. Então, assim, se os pais conseguirem lembrar quando seus filhos eram muito pequenos e estavam aprendendo a falar e falavam eu trazia, ninguém sentava o filho e dava uma aula sobre conjugação verbal, não fazia o filho repetir 1 milhão de vezes. Você corrigia, né? Você corrige e segue a conversa. Então, são oportunidades que são geradas, como eu já disse, em sala de aula, para que isso tudo seja contextualizado e sistematizado. A gente também precisa lembrar do seguinte, esses erros são muitas oportunidades de aprendizado. São mais do que oportunidades, são momentos para refletir sobre por que a gente está falando desse jeito e não de outro jeito. Por que a gente está escrevendo desse jeito e não do outro. Então, é assim que a gente trabalha a gramática nas nossas aulas. Eu acho que é interessante a gente dizer que a gramática está presente, é que a gente não parte da gramática, né? A gente parte desse contexto mais amplo, né? Do texto, né? Texto escrito, texto oral, o texto da imagem, imagético. Então, a gente tem essa questão da sistematização, sim, mas a gente não parte disso para depois estruturar de uma forma como muitas pessoas há muito tempo atrás aprenderam, né? Línguas dessa forma, né? Tem várias formas de se chegar, mas dentro de uma escola bilíngue ela está contextualizada e seguindo aí um amplo exercício, né? De também escrever e falar em outras áreas do conhecimento. Então, a gente fala, mesmo o IB mesmo coloca que todo professor é um professor de línguas, né? Porque a gente precisa se comunicar dentro de cada gênero, de cada disciplina, a gente aprende a se comunicar de forma oral, de forma escrita, entender, né, esses textos diversos nas diferentes áreas do conhecimento. Essa ideia de que ela é sistematizada sempre, ou começa, né, da gramática, a língua não é linear, então a gente começa desse contexto que às vezes numa aula de ciências em que você está falando de planetas, você vai provavelmente trabalhar com comparativo, né? This planet is bigger than this one is closer to the sun. Então, essas questões são colocadas também para se falar de forma de ter acuidade também na língua, né? Não é deixar falar de qualquer jeito, mas do seu melhor jeito. E a gente fala isso tanto, né, na fase de alfabetização, mas esse também, e isso é uma frustração um pouco para o jovem, né, que quando vai começar a aprender essa outra língua, porque às vezes não quer se arriscar ou não quer falar na frente dos pais, né? E tem esses espaços, os nossos alunos perderam um pouco, ou estão tentando redimensionar esses espaços com os alunos, né? E a nossa escola também invade um pouco agora esse espaço de casa, né? A gente começa a ter esse espaço do público e do privado, ele está um pouco imbricado, né, nesse momento da pandemia. Mas é lembrar que esses jovens precisam da interação, esses jovens precisam da interação com os professores, da interação com os colegas, da interação com culturas, né? Então, da forma que a Gabi estava falando, né? Música é grande... uma grande porta, né, de entrada, é uma grande ponte
para também se ampliar esse universo cultural, né? Filmes, né? Assistir um filme com legendas em inglês. Né? Quando a gente assiste com legenda em inglês, além de você escutar, você também está lendo. Então, você está imerso nessa língua. Né? Então, tem algumas dicas aí que a gente gostaria de deixar para vocês. Tem um livro muito bom para quem lê em inglês, chama A Parents and Teachers Guide to Bilingualism. E o Colin Baker, que também é um grande pesquisador da área, faz esse livro em perguntas e respostas, né? Então, traz um jeito mais tranquilo de mostrar que é processo e que a gente precisa desses espaços, né, de imersão da língua, de oportunidades de se falar, né, e de ter espaços onde essa língua tem um lugar, né, um lugar importante na vida de cada um. Né? Esse site, na verdade, é um blog, né, da educação bilíngue, a gente colocou ali orientações a famílias da Selma Moura, é uma grande educadora bilíngue, e ela traz algumas dicas, né? E se você tiver perguntas, ela também responde. Então, você pode colocar suas perguntas lá, o que eu faço, como, e ela responde também. E esse outro livro, que é Practical Ideas for Multilingual Families, é como então que a família propicia esse desenvolvimento de outras línguas para os seus filhos, né? É um universo incrível, né? É um presente enorme que a gente dá para os nossos filhos e filhas, no sentido de poder se expressar de outras formas, de poder ver o mundo, né? Por outros prismas, com outras lentes, né? É algo bem interessante essa nossa jornada. E um outro recurso que a gente tem também, quem não teve a oportunidade de assistir, a gente teve a live, né, da Maíra Timbó, que é a nossa coordenadora de Teaching and Learning do Lower School da Barra. Essa gravação está disponível no IGTV da Escola Eleva, e foi uma live super interessante, esclarecedora, com muitas perguntas que podem vir a ser dúvidas também de pais do Upper School. E aí a gente fecha um pouco, né, com o que é então ser bilíngue para a gente. A gente falou muito desse processo, né, mas é um processo de vivência, né, um processo em que a gente está em diferentes espaços, mas o que eu mais gosto que o Antônio fala é das vistas mais rasgadas. Então, dessa outra perspectiva de mundo, né? Da gente viver e receber e comunicar, dar e receber, né? Amando e aceitando. Então tem esse vínculo afetivo, mas fala desse lugar de vivência mesmo. Eu acho que é um momento importante, esse caminhar, né? Essa jornada, é uma longa jornada. A gente está muito feliz de estar junto com seus filhos e com suas filhas nessa jornada, né? É um privilégio muito grande fazer parte desse grande processo. Também a gente não pode deixar de mencionar, né, Karen, o trabalho diário dos professores da nossa escola, a inspiração que a gente tira de todo esse trabalho, de ver o envolvimento dos nossos professores nesse processo de ajudar os nossos alunos a terem as vistas mais rasgadas e experimentarem a vida, como você disse, através de outras lentes. A gente não pode deixar de mencionar isso também, que a gente... Com certeza, né? A gente do Teaching and Learning tem esse privilégio de acompanhar os professores e nos deleitarmos, né, com tudo que acontece e celebrarmos muito,
Os professores chegam muito entusiasmados, você não sabe, guess what? E aí trazem novidades e conquistas de cada aluno, né? Mas cada um tem um percurso diferente, né? E tempos diferentes, mas todos chegam lá. Isso que é a grande maravilha. Bom, acho que chegamos ao nosso final, né? Se deixar, né, Gabi? A gente fica horas aqui conversando sobre isso e trazendo muitos exemplos daquilo que está acontecendo. Mas eu acho que o que a gente gostaria de trazer para vocês é que esse vínculo afetivo com a língua é extremamente importante e vamos deixar os nossos queridos e nossas queridas passarem por essa jornada acompanhados de profissionais tão dedicados e que fazem tudo isso com tanto esmero. Eu gostaria de agradecer a todas as famílias que participaram desse café pedagógico com a gente e até a próxima. Esperamos que da próxima vez a gente tenha aquela mesa deliciosa com suco, café, água, pãozinho de queijo também. Mas, por enquanto, muito obrigada por nos receberem em seus lares e participarem junto com a gente, né? Com essa parceria tão importante. Então, be safe. Thank you.